O vídeo de hoje é sobre o exercício de cartas topográficas. A definição, de acordo com o próprio site do IBGE, é a representação de uma porção da superfície terrestre no plano, geralmente em escala média ou grande, oferecendo-se a diversos usos, como, por exemplo, a avaliação precisa de distâncias, direções e localização geográfica dos aspectos naturais e artificiais, podendo ser subdividida em folhas, de forma sistemática em consonância a um plano nacional ou internacional. Então, são mapas que são elaborados de forma que seja apresentado ali todos os elementos presentes naquele local. Então, aqui são alguns exemplos. Então, vocês podem observar que dentro da margem da carta é representado rodovias, cidades, ferrovias, corpos hídricos, vegetação. Então, a ideia da carta basicamente é essa. Você vai estar representando tudo que está delimitado dentro daquele local de representação da carta. E para poder fixar ainda mais essa ideia, tem uma diferença entre planta, carta e mapa, que são algumas formas de você representar determinada feição. Uma planta topográfica, geralmente ela vai estar limitada a representar porções pequenas, né, do espaço. Representa apenas informações de interesse. Então, por exemplo, você está realizando uma planta, você está confeccionando uma planta de um lote. Então, você só vai estar mostrando ali naquela planta o lote. A escala de representação é grande, né? Então, geralmente são escalas de 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 100, 1 para 500. E o sistema de coordenadas podem ser planas ou planas, no caso locais ou oficiais. Vocês podem utilizar as coordenadas XY, um plano local, ou oficiais UTM, dependendo da finalidade. Carta topográfica, que é o assunto do vídeo. Ela representa uma porção razoável do espaço, ou seja, de média para grande, representa todas as informações presentes no local, como eu disse antes. Então, tudo que tiver ali vai ser representado, você vai conseguir identificar na carta, seja vendo visualmente ali de acordo com o seu tamanho ou alguma convenção cartográfica. Tá? Então, como eu disse antes, estradas, ferrovias, vegetação, curvas de nível, parte hídrica, então você consegue visualizar tudo isso na carta. A escala de representação é média, então geralmente já parte para valores como de 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, tá? Então são esses valores dentro dessa faixa. E os sistemas de coordenadas podem ser planos ou geográficas, tá? Que seria a latitude e longitude. E o mapa está mais associado a algo temático e também é englobado em uma escala muito pequena, muito menor do que as duas anteriores. Geralmente 1 para 1 milhão, geralmente 1 para 2 milhões, né? Então por aí vai, só um exemplo. E aqui a questão do mapa temático, você está associado sempre a representar, ao descrever um tema. Então, por exemplo, esse aqui eu tenho um mapa da densidade demográfica do Brasil no ano de 2000. Então, ela sempre representa uma grande porção de espaço, geralmente pode ser associado a um estado, país ou continente. A escala de representação é pequena e sistemas de coordenadas, geralmente, nesses casos, você sempre trabalha com coordenadas geográficas, ou seja, latitude e longitude. Voltando para a carta topográfica, que é o assunto, é importante vocês se atentarem a isso, né? Os valores, né, das coordenadas e o sentido para que elas estão crescendo. Então, aqui de azul, a gente está associando as coordenadas UTM, que seriam as coordenadas planas, tá? E as de vermelho seriam as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Então, como está escrito aqui, conforme indicado, as coordenadas UTM, E e N crescem respectivamente da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, a coordenada E ela vai crescer daqui para cá a contagem e a coordenada N de baixo para cima, tá? Em metros ou em quilômetros, de acordo com como está na carta. E sobre a coordenada geográfica, né, conforme indicado, as coordenadas geográficas, longitude e latitude, crescem negativamente, respectivamente, da direita para a esquerda, ou seja, a longitude da direita para a esquerda ela vai crescendo em valor negativo, tá? Porque a gente está no lado oeste e isso mais se encaixa no Brasil. E como a gente também está no hemisfério sul, ela vai crescer negativamente de cima para baixo, como está indicado aqui nas setas. Elas também podem ser representadas da seguinte forma, tá? Então tem aqui o ponto B, só um exemplo. Você pode representar com esse valor aqui de latitude e longitude, com o sinal negativo. Lembrando, negativo é quando está no sul e positivo quando está ao norte.
Isso é para a latitude, e a longitude é quando o negativo, você está a oeste, ou você representa pelo sinal de negativo, ou você representa pelo W, tá? Porque está em inglês. E aqui só para vocês também se associarem que o E é associado à longitude e o N é associado à latitude. Outras informações, né, que são os dados técnicos de uma carta topográfica, que você pode, através dessas informações, entender melhor como foi confeccionado e como está sendo representados os elementos nessa carta. Então, aqui de início, eu tenho um nome, geralmente um nome associado a algum local próximo ou algum local de importância, onde foi delimitado o espaço da carta, tá? Desse lado esquerdo superior, a gente tem o órgão responsável pela elaboração da carta, e geralmente escala numérica. Do lado direito superior, a gente tem o código de articulação da carta SIM, que é quando você vai desmembrando as cartas e você vai criando um código a partir desse desmembramento. No canto inferior esquerdo, você tem a legenda também associada com as convenções cartográficas, ou seja, o tamanho do texto ela vai te indicar ali a quantidade de habitantes que tem na determinada cidade, a altura do texto. Nessa parte central aqui, você tem dados técnicos da carta como sistema de projeção, escala numérica, escala gráfica e distância vertical, que seria as curvas de nível, data da publicação. Nesse canto aqui que eu não destaquei, tá? Mas aqui você também consegue encontrar informações sobre a declinação magnética, tá? Do local, convergência meridiana, e espaço de localização da articulação da carta, tá? Aqui tem um exemplo de como a professora costuma cobrar em atividades de aula. Então tem um exercício aqui e eu vou explicar o procedimento para poder resolver. Dado dois pontos A e B com coordenadas geográficas apresentadas a seguir, determine. Item A. As coordenadas UTM do centro da quadrícula, chamar de C e D, que os respectivos pontos se encontram. No caso, eu tenho as coordenadas aqui dos pontos A e B, tá? Vou localizar esses pontos na carta e a quadrícula que delimita esses pontos, eu vou encontrar as coordenadas desses pontos e vou chamá-los de pontos C e D, respectivamente. Ou seja, o C está associado ao A e o D está associado ao B. E depois o item B, calcular o azimuth de distância plana de C para D. Tá? Então, vamos aqui localizar os pontos A e B. Tá? Eu joguei aqui a carta no Paint para poder ficar mais fácil. Tá? Então, você vai olhar, quando você estiver fazendo a atividade, aqui nesses valores é que são a malha de coordenadas que vai te indicar a posição dos pontos. Lembrando que a longitude ela cresce negativamente daqui para cá. Então você vai olhando o valor que você vai ver que vai aumentando. Ou seja, aqui é menos 43W, tá? Aqui depois vem menos 43,05, ou seja, menos 43 graus e 5 minutos. Aqui, ó, menos 43,10, é só vocês olharem que sempre vai ter uma marcação aqui, ó. E depois, menos 43,15. Então, vamos só voltar lá para poder olhar o valor, que é de a longitude do ponto A, menos 43,10. Então, voltando aqui, menos 43,10. Então, é esse ponto aqui, ó, esse ponto. E agora eu vou olhar o valor da latitude, menos 22,40, tá? Então, aqui, menos 22,40 é esse valor aqui, porque eu tenho aqui, ó, menos 22,45, menos 22,40, tá? Então, agora só, depois com a régua, claro que isso vai ficar mais prático de fazer em sala de aula com a régua, você vai encontrar esse ponto aqui, tá? No caso, para essa carta. E depois o outro ponto, que é o ponto B, tá? Que é menos 43,05, menos 22,35. Então, aqui, ó. Então, você vai olhar aqui, menos 43, menos 43,05. Então, aqui eu já tenho a posição do B, tá? E depois, eu tenho que olhar aqui, ó, no menos 22,35. Depois é só encaixar aqui, que geralmente você vai achar sempre uma cruzetinha. Eu só destaquei aqui para poder ficar mais fácil de ver. Então, esse aqui seria o ponto B. Então, agora eu vou tirar o zoom, tá? Eu encontrei aqui o ponto A e o ponto B. O ponto B está aqui e o ponto A está aqui. Agora, é só vocês olharem o seguinte. Aqui tem a quadrícula, que é isso que é o exercício está pedindo para depois ver os pontos C e D. Então, vou deixar. Agora que a gente já encontrou os pontos, eu vou só delimitar aqui para vocês entenderem aqui, ó.
que a quadrícula é esse quadrado que está onde está inscrito, né, o ponto A. Então, o centro dessa quadrícula vai ser a coordenada C, ou seja, o cruzamento aqui do meio das linhas verticais, do meio das linhas horizontais. Então, aqui que é o meu ponto C. A mesma ideia vai ser para o ponto D, tá? Então, aqui vai ser o meu ponto C e aqui vai ter o meu ponto D, tá? Vai ser a mesma ideia. Como que eu encontro essas coordenadas? É só fazer uma média, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, é só pegar aqui essas barras verticais e ver, ó. Então, são esses valores aqui, ó. 690, 688. Então, tá. Então, eu vou fazer a média. Vou pegar, vou somar os dois. Esses valores estão em quilômetro, tá? Então, vai ser 688 quilômetros mais 690 quilômetros. Vou dividir por 2, vou ter 689 quilômetros. Depois, isso para a coordenada E. Depois eu faço a mesma coisa para a coordenada N. Vou pegar 7.494 quilômetros, 7.492 km. Vou somar, vou dividir por 2, vai dar 7.493 km. Isso eu fiz para o ponto C, que estava aqui no ponto A. E depois vou fazer para o outro também e vou ter o mesmo resultado. Como está aqui já na frente o procedimento de cálculo. Então, a coordenada E do ponto C vai ser 688 mais 690 dividido por 2, 689 km. Então, a média. Depois a coordenada N, 7.492 mais 7.494 dividido por 2, deu isso aqui. Lembrando, está tudo em quilômetros. E agora, para o ponto D, vai ser a mesma coisa lá. Eu vou pegar as duas linhas que delimitam a quadrícula, tá? Que seriam essas faixas aqui, ó, na vertical. E depois para o N são as que delimitam na horizontal. Então vai ficar 696 mais 698 dividido por 2, 697. E aqui vai ser 7.500 km mais 7.502 dividido por 2, 7.501 km. Então tem as coordenadas E e N do ponto C, E e N do ponto D, que estão aqui nessa tabela. Agora, o item B está pedindo para a gente determinar o azimuth e depois determinar a distância. Para a gente encontrar o azimuth pelas coordenadas, a gente tem que usar a fórmula do rumo, né, que a gente encontra através do arco tangente do ΔE sobre o ΔN. Tá? De forma bem simplificada, o que está querendo dizer essa fórmula aqui? É uma variação. O rumo de C para D é igual ao arco tangente do módulo do ΔE dividido pelo ΔN, que é a variação. Como que é essa variação? É só você olhar aqui, ó, de C para D, então vai ser o final menos inicial. Ou seja, vai ser o arco tangente do módulo, tá, da coordenada do E de D menos o E de C, porque o D está no final aqui da notação. E depois vai ser o N de D menos o N de C. Tá? Então aqui eu dei só um igual para poder continuar a conta, substituir os valores, então vai ser 697 menos 689, dividido por 7.501 menos 7.493. Então os dois deram 8, tá? Como os dois deram positivos, eu estou no primeiro quadrante, tá? Então você tem que identificar em qual quadrante você está. E aqui deu 1, então o arco tangente de 1 deu igual a 45 graus NE, tem que indicar o quadrante. Quando está no primeiro quadrante, que é indicado pela sigla NE, isso significa que o rumo é igual ao azimuth, então por isso que eu parei a conta aqui. Então você vai dizer depois no fim que o azimuth plano é igual a 45 graus NE. E a distância, tá? Plano é igual ao teorema de Pitágoras, né? Como eu coloquei aqui, ΔE ao quadrado mais ΔN ao quadrado. Você pode até pegar como dica esses valores aqui que vão ser iguais. Então essa variação vai ser 8 aqui, 8 aqui, então vai ser 8 aqui e 8 aqui ao quadrado. Como eu substituir aqui, ó. Substituir os valores, vai ficar 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Você faz essa conta, depois você faz a soma e por último tira a raiz e você encontra o resultado. 11,31 km, tá? Então geralmente ela costuma cobrar esse tipo de exercício em atividade de aula.